Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Esse livro, ele conta um pouco sobre os últimos 2 dias da vida de Lampião. É um livro exclusivamente dedicado a discutir as circunstâncias que levaram à morte do rei do cangaço e como toda a historiografia, os remanescentes que participaram do combate, como eles narraram essa história e por que é que, depois de 80 anos da morte de Virgulino Ferreira, esse tema ele continua a ser tão discutido. Então, nós procuramos trazer toda a polêmica, todas as controvérsias envolvendo os últimos instantes do rei do cangaço. Inclusive, é o subtema aí do seu livro, né? As controvérsias sobre a morte do Lampião. Quais são as principais? Geraldo, eu diria que sobre a morte de Lampião, tudo é polêmico, porque você imagina que cerca de 50 soldados participaram do combate, onde Lampião ele foi vitimado. Havia, no local da morte de Lampião, acompanhando o rei do cangaço, em torno também de 50 cangaceiros, 42 homens, 7 mulheres, e todos eles que sobreviveram, eles deram os seus relatos para os pesquisadores ao longo dos anos, e muitos desses relatos, eles se contradizem. Então, nós temos policiais que contam uma história, policiais que contam versões diferentes das contadas pelos colegas. Aí nós temos os cangaceiros que já trazem um olhar diferente daquele trazido pelos policiais. Então, de modo que tudo se torna controverso na morte de Lampião, desde o número de pessoas que estiveram no combate, o dia da chegada de Lampião no coito do Angico. O coito era o local onde os cangaceiros eles se reuniam, era um abrigo. Então, nesses últimos momentos, Lampião estava em um coito denominado Angico, era a Fazenda Angico, situada às margens do Rio São Francisco, no estado de Sergipe. Então, há uma controvérsia sobre a data de chegada de Lampião a essa localidade, há uma controvérsia a respeito de como os soldados eles se reuniram, como a denúncia ela foi colhida pelos policiais militares, e finalmente existe a maior polêmica de todo o cangaço, que é a morte em si de Lampião. Quem atirou em Lampião? Como Lampião morreu? Lampião morreu brigando? Lampião morreu dormindo? Lampião morreu sem dar um tiro? Lampião morreu com 2, com 3 projéteis? Como se deu essa morte? Então, eu diria que o ponto central da obra é justamente discutir, como o próprio título do livro indica, qual foi o tiro que matou Lampião, porque esse é o ponto mais polêmico da história do cangaço. E como você bem falou aí, na sua fala, me chamou a atenção um ponto, né? Por que 80 anos depois esse tema ainda é tão discutido, tão debatido? É exatamente porque gera controvérsia? Isso mesmo, porque é um tema apaixonante, né? Lampião, ele é o segundo personagem mais biografado das Américas. Ele perde apenas para Che Guevara. E no Brasil, consequentemente, é o primeiro nessa lista de biografias. Então, existem centenas de estudos a respeito da vida de Lampião. E cada pesquisador, logicamente, pelo menos aqueles que se dedicaram ao estudo do tema com seriedade, eles trouxeram visões colhidas a partir de depoimentos ao longo dos anos
e, logicamente, como os depoentes eram pessoas diferentes, essas versões elas foram sendo construídas de modo discrepante. Então, hoje, essa polêmica ela ainda perdura, né? Depois de 80 anos, ela continua pelo fato de que o cangaço se tornou esse símbolo do Nordeste, vamos colocar dessa forma. Você vê que hoje qualquer representação do Nordeste envolve o chapéu de couro, aquele chapéu estrelado. E aquele chapéu era típico de uso dos cangaceiros. Então, o tema é um tema apaixonante, é um tema que desperta interesses, e existe sempre aquela dicotomia, né, entre o cangaceiro herói ou bandido. E esse tema, na sua opinião, Urânia, vai perdurar por muito tempo em pesquisas? Com certeza, com certeza. Daqui a 50 anos, talvez nós ainda estejamos debatendo essa mesma polêmica da morte de Lampião, porque Lampião, ele, com o tempo, ele foi adquirindo o status de mito. E aí o mito ele tem várias facetas. Muitos afirmam, por exemplo, que Lampião não morreu no dia 28 de julho de 1938, que é uma questão tão fantasiosa, tão lendária, essa do fato de que Lampião sobreviveu, que fugiu, que esteve vivo até pouco tempo, que eu nem sequer abordo no meu livro, porque eu procuro trazer os fatos de um ponto de vista histórico, concreto, e essa questão da morte de Lampião não ter ocorrido em 1938 já atinge a dimensão do mito. Se a gente pensar bem, né, muita gente hoje diz que, por exemplo, Elvis não morreu. Outros ainda esperam a volta de Dom Sebastião desde o século XVI. Então, Lampião ele traz essa paixão, de modo que muitos dizem que Lampião ele não morreu, que tudo não passou de um simulacro entre ele e a polícia, que na verdade ele colocou um sósia em seu lugar para ser morto pelas volantes e poder fugir para Goiás, Minas Gerais, onde teria morrido de velhice. Mas, reafirmando, a isso diz respeito à fantasia. Na verdade, Lampião ele morreu sim em 1938, vitimado por uma ação policial de 3 volantes. Então, na minha obra, eu procuro discutir o fato histórico e deixo o mito de lado. Recentemente nós tivemos aí na imprensa, né, nacional até, relatos de um possível novo cangaceiro, né, inclusive pessoas que acabam trocando tiros com a polícia. Pelo seu estudo, esses novos cangaceiros que têm aparecido, pelo menos com essa denominação, têm semelhança com o Lampião? Geraldo, eu lhe diria que o cangaço, ele nasce nos primórdios da colonização brasileira, no século XVII, e ele vai ter fim com a morte de Lampião, mas de uma forma subsidiária persiste até 1940, né, quando o último cangaceiro ele é morto, que é o Corisco. Então, o cangaço ele é fruto, ele é resultado de uma sociedade bem definida, de uma sociedade rural, onde a ação do Estado ela não se fazia sentir, e onde os coronéis, com suas armas, eram confrontados e, de certa forma, apoiados pelos homens em armas que andavam debaixo do cangaço. Então, hoje, por mais que a mídia ela veja certos tipos de bandoleiros e queira fazer uma associação com o cangaço, na verdade, essa é uma associação apenas superficial.
Na verdade, nós não temos como dizer que hoje existe um cangaço. O cangaço, ele como eu disse, o resultado de uma sociedade que ficava ensimesmada, sem ação do Estado. Os cangaceiros eram homens sertanejos, como qualquer sertanejo que andava pelas caatingas, e essas condições elas não podem mais hoje ser reproduzidas, de modo que, como eu disse, essa associação é apenas superficial. Ok, Israel, quero agradecer pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Quem quiser adquirir seu livro, como é que faz? Qual é o procedimento? Geraldo, quem quiser adquirir a obra pode entrar em contato diretamente comigo, não é, pelo meu WhatsApp, código de área do Rio Grande do Norte, 84-99850-8469. Em Caicó, também na Revistaria Cultura, na Avenida Seridó, ou no sebo do amigo Antônio Neves, localizado no Mercado Público, certo? A obra está à disposição em Caicó, nesses lugares.